Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, um gráfico novo. Não vi outro maluco falando sobre esse gráfico, um assunto bem legal. Estou falando do gráfico de audiência. Eu estava passeando no meu canal no YouTube e eu encontrei este gráfico aqui maravilhoso. Gente, ele é um gráfico muito interessante que me mostra quais os horários que os meus espectadores, os meus inscritos mais ficam no canal. Olha que interessante. E analisando esse gráfico, eu percebo que os meus inscritos estão mais presentes, gente, exatamente quando? De segunda a quinta-feira. Como eu sei isso? Pela intensidade das cores. Olha só que interessante. É um gráfico que podemos chamar de bicolor, onde nós temos o rosa fraco e o rosa muito escuro. Ele faz uma escala de cor conforme aí a frequência dos inscritos no canal. E aí logo me veio a ideia como criar esse gráfico no Excel. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Fica até o fim, uma dica bem legal para trabalhar com escala de cores. Antes de começar, te convido a fazer duas coisas importantes. Primeira delas, desce aqui na descrição e baixe esta e muitas outras planilhas para você praticar, que vai fazer toda a diferença. A outra coisa importante é até o nosso site conhecer os cursos online Excel Forever. Já são 9 cursos, mais de 500 alunos matriculados e todos na plataforma Udemy, uma das maiores do mercado. Agora, sem enrolação, vamos construir o nosso gráfico de audiência no Excel. Bora para a tela. Vamos então preparar o nosso gráfico de audiência. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho horários, né, de 0 a 23 horas, ou seja, os horários do dia todo, e domingo a sábado. Muito legal. Eu tenho alguns números aqui, gente, aleatórios, tá? Porém, eu criei esses números de forma que eles estejam intensificados, ou seja, maiores, entre segunda e quinta-feira. Por quê? Porque eu quero que o meu gráfico de audiência tenha o mesmo efeito do meu canal no YouTube. Tenha esse efeito aqui, ou seja, ele fique com as cores mais fortes de segunda a quinta-feira e nos principais horários aqui, ó, a partir das 18 horas, que é quando meus inscritos estão mais no meu canal. Então é exatamente esse efeito que eu quero aqui no meu gráfico. Então eu tenho as datas e tenho os números aleatórios. Como eu sei, se eu apertar F9, olha o que acontece. Olha os números, gente. Muito legal, os números estão rodando aleatoriamente. Porém, eu coloquei esses números viciados de forma que eles fiquem intensificados naquela região que eu mostrei para vocês. E o que nós vamos fazer aqui, gente, para resolver esse problema é muito simples. Nós vamos fazer uma formatação condicional. Então, vou selecionar todos esses campos aqui onde eu quero a formatação condicional, de forma muito rápida e simples. Como eu coloquei um espaço aqui, ó, fica um pouquinho mais complicado, mas também é rápido. Eu vou abrir aqui a minha faixa de opções, vem em página inicial, formatação condicional. Eu vou trabalhar aqui, gente, ó, escala de cor. Isso aqui é um recurso fantástico e vai ser muito interessante para este nosso exemplo aqui. Vou tirar o foco e vou escolher qualquer escala de cor. Perceba que, como padrão, ele aplica já uma escala de cor aí, mas não necessariamente tem algum sentido, né? Geralmente não. Se você trabalha no Power BI, você percebe que o Power BI tem uma inteligência maior quando você aplica um formato direto. Ele já reconhece algumas coisas com mais facilidade. E o que nós vamos fazer aqui, gente, é exatamente arrumar essa escala de cor. Eu volto aqui na minha faixa de opções, formatação condicional, gerenciar regra. Perceba que eu tenho aqui uma regra feita, exatamente que eu criei agora. Eu vou clicar e editar esta regra. Então, é aqui que nós vamos trabalhar. Olha só, gente, o que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu preciso definir, se a minha escala de cor vai ser tricolor ou bicolor. Nesse caso, faz mais sentido ser bicolor. E eu vou usar as mesmas cores lá do meu canal no YouTube, que é o roxo. Então eu quero a cor mais fraca, um roxo bem fraquinho e um roxo bem forte para ser o mais escuro, ok? Então nós vamos fazer o quê? Bicolor. Venho aqui no campo tipo e vou definir como um número, né, gente? Eu poderia colocar fórmula, percentagem, percentil, mas eu vou utilizar números aqui na minha audiência. Então eu vou colocar número, faz muito mais sentido para este projeto. E aqui tem uma parte importante. Onde você está vendo aqui valor, deixa eu até ampliar aqui para você ver, pegar aqui minha seta. Aqui no campo valor, você precisa definir o número mínimo e o número máximo, né, que você está trabalhando. Eu já sei que o máximo é 90 e o mínimo é 0. Por que 0, gente? Porque eu posso não ter audiência nenhuma em algum momento. Então eu vou colocar de 0 a 90.
Aqui na cor é importantíssimo, né, gente? Então eu preciso vir aqui e definir aquela tonalidade de rosa. Eu venho em mais cores, eu vou escolher aqui o rosa. E a cor mais fraca, né, o número mais fraco, eu quero um rosa bem fraquinho e vou dar o OK. E aí eu venho na cor mais forte, no número limite, vou escolher o roxo mais forte. E olha que legal, gente, ele já vai fazer aqui uma escala degradê, do rosa mais fraco para o rosa mais escuro. E vou dar OK e tirar o meu foco. Vou aplicar e olha o que aconteceu, gente. De maneira simples, eu criei um efeito muito parecido com o YouTube. Olha só o que acontece aqui. Analisando de forma bem simples, eu sei quais os dias e quais os horários que os meus inscritos mais estão disponíveis. Aí você pergunta, poxa, Everton, mas para que saber isso? Para que serviria um gráfico como esse? Por exemplo, se eu quero fazer uma transmissão ao vivo, uma live, em que horário que eu vou fazer essa live? Gente, claro, eu vou lançar essa live na segunda, na terça, na quarta ou na quinta-feira. De preferência aqui, ó, de segunda ou quinta são os dias que meus inscritos mais estão no canal. Então um gráfico como esse é muito interessante e útil. E olha o que nós criamos aqui, gente. O mesmo efeito que nós temos no YouTube. A gente poderia melhorar aqui o design, mas o efeito está perfeito. Outra coisa que nós podemos fazer, só em perguntar, poxa, Everton, eu não quero que apareçam os números. Por que está aparecendo os números? Isso é bem interessante. Se você se perguntou isso, é bem interessante mesmo. Eu vou selecionar tudo. E o que acontece? Vou selecionar aqui todas as barras novamente. Vou selecionar aqui de forma bem rápida. E vou olhar lá a minha formatação condicional e gerenciar regras. Olha o que acontece, gente. Realmente, a escala de cor não tem aqui uma opção, como a barra de dados, por exemplo, que permite você ocultar o valor. E aí que entra você conhecer várias situações no Excel. A gente pode fazer o seguinte, como eu já tenho todos os dados selecionados, clico com o botão direito, formatar células, e eu vou utilizar um recurso muito legal. Formato personalizado. Venho aqui no campo título, vou colocar 1, 2, 3. 3 vezes o ponto e vírgula, gente. Olha só, 3 vezes o ponto e vírgula. Sabe o que vai acontecer? Vou dar o OK e os dados dentro da célula ficam invisíveis. Olha que sensacional. Os números estão lá, porém invisíveis. Se eu apertar a tecla F9, olha o que vai acontecer. Os dados ficam girando aleatoriamente, né, que nós criamos com fórmulas aleatórias, e eu consigo enxergar o efeito do meu gráfico sem enxergar os números. Isso é muito especial. Eu gostei muito desse gráfico, nós vamos trazer dados de base, vamos fazer muita coisa em breve. Era isso que a gente tinha para falar, espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.